Átila, para onde nós estamos indo? É difícil de ouvir porque tá um barulhinho um pouco pequeno aqui ao redor. Nós estamos indo a uma plataforma de petróleo. Da Petrobras. Estamos indo a convite da Petrobras conhecer uma das plataformas que está no pré-sal. Cara, eu realmente estou muito empolgado. Conhecer uma plataforma Sim. de exploração sempre foi uma parada que eu quis fazer. É muita tecnologia, é um negócio muito insano ter uma boia cheia de macarrão sugando petróleo lá embaixo. Uma fábrica Uma em alto fábrica. mar. É tipo Waterworld, sabe qual é? Eles têm um flare com fogo. É outro total. E eles têm uma reserva de petróleo lá. 158 pessoas trabalhando a cada 14 dias. 150 pessoas, segundo o que eles me falaram lá, foi por coincidência e meio que o limite do que cabe lá em ter os botes salva-vidas. Os botes salva-vidas eu soube que dá o dobro. Não, eles tiram 320 pessoas dali se quiser. 300 pessoas dos 2 baleeiros. Baleeiros, 4 baleeiros. É o nome perfeito para um barco que me resgata. Baleeiro. Perfeito. Mas são 150 pessoas e esse é o tamanho de grupo ideal para humanos interagirem. É o tamanho máximo. Até em exército, o ideal é você ter pelotões de 150 pessoas. É o máximo que a gente coordena bem. Olha aí. Então, vamos voar e daqui a pouco estaremos lá, em alto mar, 300 quilômetros de distância. É água internacional? Quase. Quase. Se a gente for um pouquinho mais, a gente pode abrir um cassino em alto mar. É isso que é. A gente só pode levar no máximo as fichas, mas o poker vai ter que ficar mais para longe. Luciano, por que a gente tá com esse macacão laranja, capacete, protetor auricular, luva, óculos? Por que a gente tá vestido de cenoura aqui no alto mar? A gente se veste desse jeito, com esses equipamentos de proteção individual, devido à situação que a gente trabalha aqui em alto mar. Então, se você olhar o tom do mar, ele é azul, esse tom azul acinzentado. Então, se a gente cair ao mar, a cor tem que ser uma cor chamativa. Então, a Petrobras adotou o laranja como uma cor para destacar, né, em caso de alguma pessoa aí cair ao mar, com essas fitas reflexivas em caso de noite, né? Então, se bater uma lanterna, qualquer iluminação, a gente vai ser identificado. O capacete, o óculos, a luva, por causa da condição nossa. Que é uma indústria. É uma indústria. É uma fábrica. É uma fábrica, sim. A gente produz petróleo e algumas outras indústrias produzem outros produtos. Sim, mas é uma fábrica que trabalha 24 horas. Que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Onde nós estamos, Átila? Na maior prancha de surf da costa. Exatamente na sala de comando. Sim. O que acontece aqui? Olha, eu ia falar uma partida de jogo com a maior... É isso que são pro players, né? O maior cenário de telas possível aqui, mas aqui é o comando da nave, né? É, aqui eles controlam produção desse lado e a embarcação desse lado aqui. Animal, né? Graças a eles que a gente tá parado aqui, não falando assim, né? É, não tá parado, porque existe movimento, mas ela tá ancorada. São 24 âncoras, 6 de cada lado, pra segurar a onda, pra gente ficar só nessa marolinha boa aqui. Dá uma chacoalhadinha. E não bem pode de beber, leve. não pode beber aqui, pra marolinha é natural. Né? Não, você imagina o cuidado que você tem que ter pra manter todos esses canudos puxando petróleo, né? É uma plataforma boiando aqui, mas a área que foi perfurada aqui ao redor é enorme, é tipo uma cidade. E aí cada lugar desse você tem 2 quilômetros de água até o leito do mar e lá do fundo ainda mais 5 quilômetros pra chegar na reserva de petróleo mesmo. Então são canudos vindo de lá, um monte de macarrão descendo daqui lá pra baixo que você tem que ficar segurando ele retinho pra não poder esticar e, sei lá... Pra você. Ah, peraí. Vamos rodar. A gente está na Avenida Brasil. Eu me perguntava quantas cidades tem a Avenida Brasil, mas plataforma também tem a Avenida Brasil. A plataforma tem a Avenida Brasil porque aqui a gente tem várias vicinais, mas a principal
De acordo com a plataforma, tem um nome. A nossa aqui é Avenida Brasil, tem várias cidades. Você pega o FPSO, cidade de São Paulo, Avenida Principal, Sim. Avenida Paulista, cidade de Santos, Avenida Ana Costa. Mas a grande maioria dos FPSOs tem a Avenida Brasil, principal no Rio de Janeiro, em São Paulo, em várias cidades tem as Avenidas Brasil. E essa avenida ela serve para servir esses módulos todos que a gente tem aqui ao redor? Exato. Aqui no topside, que são os módulos de superfície, a Avenida Brasil dá acesso a todos eles, desde o módulo de geração de energia elétrica, módulo de injeção de água, que são os módulos mais perto do casaril, até os módulos aqui de produção de óleo, de tratamento e compressão de gás. Não parece, mas isso tudo aqui é tudo encaixado depois da plataforma ter sido colocada aqui de acordo com necessidade. Depois que o poço é furado, não dá pra gente saber de antemão, antes de furar ele, qual é a safra de petróleo que vai sair dali. Às vezes o petróleo pode ter contaminante, pode ter gás carbônico, pode ter mais gás ou menos. E aí, de acordo com a safra desse petróleo e o que sai desse poço, você escolhe os módulos que você precisa para poder tratar ele e lidar com ele depois. Essa plataforma pegou um petróleo que tem bastante gás natural, então aqui faz sentido ter um módulo de extração e compressão desse gás para a gente poder depois exportar para o continente e fazer outro uso. Cada bloco desse aqui que a gente vê é um bloco desses que trata de uma característica do petróleo ou da plataforma para extrair água, gerar água limpa para a gente poder usar aqui na base. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é para o módulo que produz a energia elétrica da plataforma. Quantos módulos são e quanta energia eles produzem? Nós temos 2 módulos de geração de energia elétrica, são 4 turbogeradores, 4 turbinas, com capacidade de 25 megawatts cada um. Então, isso tudo aqui produz 100 megawatts. 100 megawatts de energia elétrica. Só para chamar a atenção para o exagero que é o Tony Stark, ele fala que o reator Ark que ele fez lá na caverna gera 15 gigawatts. São 150 vezes o que a gente tem aqui ao redor. Olha o tamanho do que você precisa para gerar 100 megawatts. E para manter uma cidade, isso daqui dá para manter mais ou menos o que? O tamanho de Vitória, no Espírito Santo, capital do Espírito Santo. Isso aqui é um gerador para uma cidade do tamanho de Vitória. Imagina o que aquele reator não produz de calor no peito dele. Eu tô aqui com a Cândida, que é engenheira química e gerente de engenharia de produção da Bacia de Santos, que é onde a gente está. E a gente está no motivo disso tudo existir aqui. Toda essa plataforma, tudo que a gente está fazendo tem um motivo de ser, que é esse que está aqui atrás. Exatamente. Aqui a gente tem os poços, que são a chegada do óleo na plataforma, né? Então são os poços produtores de óleo. E aí depois de todo o tratamento na planta, a gente tem o poço injetor de gás. Qual que é o de produção? A gente tem ali o poço de produção de óleo. Então é por ali, esse é o meu canudinho que está puxando o óleo 2 km lá de baixo, mais 5 km lá para baixo. Exatamente, o macarrãozinho que chega lá de baixo. E aí, só que o que acontece? A gente pensa em petróleo, pensa que tem um poço lá, uma bacia que você vai colocar o canudinho e puxar o líquido de lá de dentro. Mas na verdade isso é rocha. A gente está furando uma esponja lá embaixo, né? Isso, o reservatório da onde está o petróleo não é como se fosse uma lagoa. É uma esponja mesmo. Encharcada de óleo, né? É uma porosidade que é por onde, os caminhos por onde o óleo anda. E aí como é que você faz para puxar esse óleo de uma bucha encharcada? Você pressuriza ela. Então a gente injeta de novo o gás lá embaixo, gás carbônico e um pouco do gás que é extraído do petróleo, para poder forçar esse petróleo para ajudar ele a subir para cá depois, né? Isso, esse campo aqui, ele já é naturalmente surgente, ou seja, a pressão dele já é bastante alta. Mas para a gente não perder justamente essa pressão e aí com o tempo ir diminuindo a produção, a gente mantém a injeção para que a pressão lá sempre fique alta e aí mantém a produção mais alta e a gente consegue varrer mais o petróleo lá de baixo. E aí consegue puxar de uma área maior, de uma área mais profunda, ou aproveitar mais do poço? Isso, a gente consegue empurrar mais o óleo e aí recuperar uma quantidade maior. Agora eu estou aqui com o Osvino, que é o coordenador de produção da plataforma, e a gente está no que dá o trabalho todo. Osvino, o que é isso, um monte de coisa aqui atrás? Bem, junto com o óleo que foi dos poços, né, vem uma série de outros fluidos, basicamente gás
e água. Água? Mas é tipo a água do mar que contamina? Não, é a água que existe no próprio reservatório. Sério? Aí no subsolo. Quer dizer, então quando eu estou extraindo o petróleo lá de baixo, ele já está vindo misturado com água, com gás e uma série de outras coisas. Correto. E como é que vocês extraem isso dele aqui? Essa mistura de óleo, água e gás, ela entra nesses vasos. Nesses vasos, o gás ela é separado facilmente, ele sai pelas tubulações superiores, o óleo sai por outro bocal, a água produzida sai por outro. Essa separação da água produzida do óleo acontece basicamente pela diferença de densidade que existe. A água é mais pesada, o óleo é mais leve e também passão de campo elétrico e produtos químicos. Também estou aqui com a Sabrina, que é coordenadora de produção de plataforma. E Sabrina, pelo que eu entendi, o petróleo daqui da bacia de Santos, ele é um petróleo que tem mais CO2, ele tem mais gás carbônico misturado, né? Isso mesmo. E o que a gente faz com isso? Então, né, como a gente produz o óleo, né, e o gás também, né, junto com o gás natural, vem o CO2, que é um contaminante. A gente não pode exportar esse gás natural com o CO2. Então, a gente precisa separar do gás natural o CO2, mas também nós temos uma condição de não lançar o CO2 na atmosfera. Ah, quer dizer, tudo bem, vou tirar ele do gás, mas não posso emitir esse CO2 E aí à toa. o que fazer, né, com aquele gás que foi separado do gás natural e que é um poluente, né? Então a gente remove, comprime esse CO2 e injeta ele. Nós temos poços que são injetores de gás, injetamos ele no reservatório. Quer dizer, novamente. enterra o CO2 de volta de onde ele veio, o reservatório. ao invés de soltar ele aqui em cima. Isso mesmo. E isso é um desses módulos que estão aqui atrás. Nós temos o módulo da remoção de CO2, que é o módulo 3, e o módulo 1, que é aquele de lá, é o módulo de compressão de CO2. Aí depois esse CO2 ainda passa por um outro módulo de compressão, que é a compressão de injeção. Porque a gente eleva essas pressões para conseguir injetar esse gás no reservatório. Estou aqui com Furlan, que é o Coembe. O que é um Coembe? O Coembe cuida da parte de estabilidade da plataforma, questão da tancagem. É o coordenador de embarcação. Isso aí. Excelente. Tancagem, operação de offload, né, que é o alívio, a transferência de óleo que a gente armazena aqui o offload é o resultado, é a última coisa, né? Isso aí. Depois que vocês trabalham aqui para tirar o petróleo, para extrair, para separar, para fazer isso tudo, tem que passar por um navio. Isso mesmo. Toda a produção aí tem que ir pro petroleiro que vai distribuir aí esse óleo. Você estava me explicando que ele dá um tiro. É isso mesmo. Para ser. Como é que funciona isso? Para fazer a amarração desse navio, né, antes da operação, ele dá um tiro de retinida e passa um cabo mensageiro pra gente. Então ele manda uma flechinha pra cá, com tipo um cabo projétil guia. Com cabo guia. E aí puxa o cabo mais grosso e faz todo esse... A gente puxa o cabo, conecta aqui, aí ele vai receber o nosso cabo mensageiro da amarração, ele vai puxar lá e vai conectar as amarras ali no navio. E aí depois disso a gente vai para transferência do mangote. O que é um mangote? O mangote ali... aquela mangueira laranja ali é um mangote. Isso, de 20 polegadas que a gente vai transferir o óleo para o navio. Quanto cabe nesse navio aqui? A operação agora de transferência vai ser de 160 mil metros cúbicos, que dá aproximadamente aí 1 milhão de barris. É metade da produção que o Brasil faz em um dia. É, isso aí. Cara, então é dois navios desses por dia. Assim de fazer a conta. 2 navios por dia, metade. É muita coisa. Ele vai encher esse navio inteiro, é isso? Ele vai sair cheio daí. Ele vai sair bem mais baixo aí por conta dessa carga depois. Interessante. A gente vai ficar mais alto aqui, a plataforma vai subir, né? Isso. A gente vai aliviar esse volume todo e ele vai... abaixar. Em que marcação que ele deve ficar ali? Ele vai ficar quase ali naquela tinta preta ali, né? Então tudo que tiver em vermelho, ele vai afundar praticamente tudo ali. Caraca. Vai ficar um pouquinho... Vai ficar quase no preto. Os reservatórios ficam um pouco mais para lá, né? Isso, são 12 tanques de carga. A capacidade ali de 262 mil metros cúbicos. Seria 1 milhão e 600 mil barris. E qual é o volume de produção aqui da plataforma? A plataforma produz diariamente 150 mil barris aí. Inclusive em setembro a gente fechou com a maior produção do Brasil. Caraca, mano, é muito petróleo. E aí ele sai daqui para ser refinado depois. Exatamente. Tanto exportado diretamente para fora, né, para outros países, ou se não vai lá para o Brasil mesmo para ser refinado em nossas refinarias. Então
Isso aqui é um navio, ele tá ancorado, ele não é um navio convencional nas formas, porque ele não tem que navegar de fato, ele não tem motor, é rebocado, né? Mas você é o Geplat, é o comandante aqui. Você já casou alguém aqui nesse navio? Navios de cruzeiro, navios de marinha mercante, com pessoas viajando, um comandante pode até realizar um casamento a bordo. Que como gerente de plataforma, como a nossa escala de trabalho é 14 dias trabalhando e nós temos as nossas folgas, as pessoas deixam para casar em terra. Mas gostaria de um dia ter uma oportunidade de realizar um casamento a bordo. Mas você pode casar, você tem esse poder aqui. Sim, o comandante do navio ele tem o poder de casar uma pessoa a bordo. Excelente. Você falou que as pessoas ficam 14 dias aqui, né? Essa é a escala. Essa é a nossa escala, 14 dias embarcados. E aí, quando eu vim pra cá, quando eu peguei o helicóptero, eles lacraram meu celular. Todo mundo que trabalha aqui está com o celular lacrado ou só eu que era um visitante? Não. Todo mundo aqui, o seu celular lacrado. A área aqui, né, muito gases. Esses celulares nossos, eles não são intrinsecamente seguros para uma área com gás. Então, a bateria, alguma faísca poderia gerar algum acidente. Então a gente não deslacra o celular, mas por outro lado, tablets, por exemplo, que é maior, que não cabe no bolso, não tem como ir para a área, é livre acesso na plataforma. E aí você fica 14 dias aqui, aí você pega o helicóptero e volta para o continente. Volta para o continente. Quando você liga o seu celular, qual é o volume de notificação que você recebe no WhatsApp? Dependendo dos grupos, tem alguns grupos com muitas pessoas, 3.000 mensagens, 4.000 mensagens. Você consegue se atualizar disso tudo ou você simplesmente deixa para lá? Tem que deixar para lá, não dá para ir buscar, a não ser aqueles de familiares bem próximos mesmo, que você dá faz um cheque. Nossa, caramba. Pô, obrigado, cara. Obrigado por receber a gente aí. Foi uma experiência fantástica conhecer algo tão grandioso e com tantos talentos brasileiros envolvidos, criando tecnologia. Com certeza.